nome do Senhor. Como eu disse aos irmãos, nessa sincronicidade divina que eu creio, né? Sempre creio nela, sempre vejo Deus encadeando fatos, desencadeando fatos na nossa vida, no dia a dia, como eu digo, no chão da vida. Muito importante que a nossa espiritualidade, ela se expresse no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Olha aqui para mim. Nós não rebaixamos as coisas espirituais querendo vivê-las no nosso cotidiano. Nós elevamos o nosso cotidiano à categoria de coisa espiritual. Amém, amados? Entenderam o que eu disse? Nós não rebaixamos a dimensão espiritual quando queremos vivê-la no chão da vida. Nós elevamos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, queridos, como algo efetivamente espiritual. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que os discípulos viveram, foi assim que os cristãos até hoje têm vivido, e assim também que nós queremos viver. Quem está comigo, diga amém. Amém, queridos? Por isso que o título dessa mensagem hoje é Graça e Coragem entre Espinhos, e evidentemente não poderia escolher outro texto. Na verdade, o Senhor propõe isso, que não fosse o texto tão conhecido do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Amém? Vamos ler todos juntos, então, bem firme. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, forte irmãos, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, igreja? Obrigado, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, sempre, e de maneira especial agora, a fim de que recebamos iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua palavra conforme a Tua santa e bendita vontade. Senhor, ajuda com que a nossa mente não interfira negativamente, Pai, tanto na exposição quanto na compreensão dessa palavra. O poder, ó Pai, do Senhor se manifesta em cada um de nós. Por Cristo Jesus nós oramos, Pai. Amém, Deus. Irmãos, o sofrimento não é uma coisa agradável de se falar. Eu não saio da minha casa, nem vocês, para a gente chegar no templo e nós, evidentemente, sermos colocados, como nós costumeiramente dizemos, para baixo. Não saio da minha casa para isso, nem para vocês. Mas também não saio da minha casa para poder trazer aos irmãos uma alegria fugaz, né? Apenas uns momentos bons no culto, de alegria, e que, por pouca profundidade, talvez se dissipem muito rapidamente. Obviamente que quando pregamos, e quando um pregador, quem é pregador aqui sabe disso, né, faz uso da palavra, ele o faz como se cada pregação fosse uma nota dentro de uma partitura. Que o que importa verdadeiramente, amados, é essa melodia toda que surge a partir daquilo. Não sei se vocês estão entendendo, porque a vida é assim. Momentos da vida são notas numa partitura, se é que eu poderia dizer isso, ou então cores determinadas num suporte, né, numa tela, num papel. Mas o que interessa ao final é o resultado. O que interessa é a composição. O que interessa é aquela imagem que fica depois de todas as intervenções ali. Então, nossa vida é assim, amados. Ela não é composta só, evidente, você sabe disso, estou apenas reproduzindo aqui o óbvio, não é só de momentos felizes, mas também de momentos tristes, de momentos tensos, onde a gente revela toda a nossa contradição, onde a gente revela toda a nossa ambiguidade também. Então, há momentos, sim, que nós temos que tratar desse tema que é candente, mas é cruento também, que é o sofrimento. Repito que não é algo agradável de se tocar, mas é importante que nós avaliemos isso sob o ponto de vista bíblico, mesmo porque ele é um tema constante na palavra de Deus. E nos faz, queridos, entender esses momentos da nossa vida, que muitas vezes para a gente parecem ser bem mais numerosos do que os momentos felizes, vamos dizer assim, não é? Tanto que os momentos felizes, eles acabam ficando tão marcados, porque eles ressaltam, né?
E os tristes a gente quer esquecer. Mas, enfim, eles fazem parte. Fazem tanto parte que, na vida do apóstolo Paulo, que é o autor dessa expressão, né, o autor desse relato, quem diz isso é o Senhor. Ele vive isso na vida dele e nos ajuda, queridos, de uma maneira definitiva a entendermos aquilo que desde o Gênesis vem sendo tratado na vida de vários personagens da palavra de Deus. Nesse mundo que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive hoje, muito na sociedade ocidental também, há muitos esforços grandes mesmo, louváveis, né? Financeiros, esforços políticos, esforços sociais, para poder mitigar o sofrimento do ser humano, o sofrimento da sociedade. Perfeitamente louvável, perfeitamente válido, muito recomendável, que esses esforços, repito, financeiros, políticos, sociais e até mesmo espirituais, porque há muitas casas, não é? Que tratam das questões espirituais, que buscam, então, como eu disse, mitigar o sofrimento. Muitos acorrem aos templos, muitos acorrem em tantos outros locais, porque estão vivendo esse momento de sofrimento, não é? E não há hora para isso. Essa madrugada, como eu disse aos irmãos, não há hora para isso. Alguém sofrendo, precisa de socorro, não tem jeito, né? Então, é algo que acomete as pessoas a todo tempo e é uma realidade com a qual a gente tem que conviver. E as pessoas buscam também recursos espirituais, irmãos, né? Para poder parar de sofrer. Algumas comunidades, algumas igrejas, elas têm um grande slogan: pare de sofrer, né? Pare de sofrer. Então é interessante que, se por um lado isso é uma chamada importante, venha, pare de sofrer, por outro lado, a gente tem que entender que mesmo que a gente determine, às vezes, mesmo que a gente queira, às vezes, e mesmo que a gente dê ordem para isso, nós não vamos deixar de sofrer em alguns momentos. Então não dá para a gente iludir as pessoas a respeito disso. Aí você vai me perguntar, mas qual é a diferença então de eu ser um cristão e de não ser um cristão? Pois é, isso é que eu estou propondo que a gente faça essa reflexão essa manhã. Porque há uma diferença em quem sofre na presença do Senhor e em quem sofre fora da presença dEle. Amém, amados? E nós precisamos entender o que isso significa, né? Porque quando falamos nesse parar de sofrer, nunca estamos dizendo exatamente no lugar certo e da maneira correta que as pessoas buscam no mundo espiritual essa mitigação do seu sofrimento. Muitas vezes elas buscam em lugar muito errado. Elas buscam na fonte muito errada. E muitas vezes elas buscam também da maneira completamente errada. Isso traz consequência nas suas vidas. Agora, não há quem não queira conforto. Não há quem não queira saúde. Não há quem não queira felicidade. Por isso que muitos gastam dinheiro, energia, tempo precioso das suas vidas para atingir esse conforto. Eu sempre cito um caso que marcou muito a minha vida ministerial. Recebemos aqui um senhor que era consulente, ele fazia consultas espirituais, a partir de várias manipulações no mundo espiritual, maligno, naturalmente, e ele ganhava muito dinheiro com relação a isso, muito dinheiro. E ele recebeu a palavra de salvação. Alguém que o conhecia, que pregava o evangelho para ele, e ele entendeu a verdade através da palavra, creu na palavra de Deus, creu no Deus da palavra, entregou sua vida a Jesus. E a sua vida começou a ir de alto a baixo no sentido financeiro. Ele era um sujeito que tinha uma casa imensa aqui na ponta da praia em Santos, com piscina, uma casa grande que eu conheci, e ele começou a perder tudo que tinha. E um dia ele esteve no gabinete comigo, ele me perguntou: pastor, não estou entendendo, porque quando eu estava do outro lado, vamos dizer assim, né, eu prosperava financeiramente e agora eu estou enfrentando dificuldade. E a palavra que me veio na época não foi outra, e eu diria a mesma coisa hoje, irmãos, é que quando
o mais valente limpa a casa e essa porta é trancada, irmãos, entendam que ele não apenas retira aquele valente, mas diz a palavra, com ele todos os seus despojos. Ou seja, tudo aquilo que a malignidade trouxe para a vida dele. Disse isso para ele, fazendo entender que tudo aquilo que ele tinha era resultado de um trabalho que não era um trabalho abençoado por Deus, dirigido pelo Senhor. Eu não estou dizendo com isso que isso é uma regra, irmãos. Estou dizendo. Mas, naquele momento, foi essa palavra que eu entreguei a ele. E ele entendeu isso. Ele passou a ter uma vida mais simples. Passou a morar num apartamento de 3 andares. Ele morava no 3º andar. Ele, apesar de oferecer o sofrimento cessado na vida de muitas pessoas que o consultavam, ele próprio sofria muito, naquela época, era diabético, assim, gravíssimo, e num dia na sua piscina ele fez um corte no pé, e vocês já sabem o que sucedeu depois disso. Ele passou a ter uma série de infecções, de necroses, ele passou a cortar a parte do pé, já cristão. Né? E ele sempre com aquele questionamento todo, e a gente permaneceu em oração. Ele acabou falecendo, irmãos, mas ele faleceu no Senhor, ele faleceu salvo, absolutamente convicto. Né? Nos últimos dias, eu tinha uma brasilinha amarela, a gente ia até o 3º andar, trazer ele no colo para poder levar ele para o hospital, trazer de volta e tal. Mas ele estava feliz em Jesus, queridos. Você pode dizer, mas que felicidade é essa? Esse camarada que tinha tudo antes, né? E agora, como cristão, ele passa a sofrer essas perdas, e depois uma doença que ele já tinha grave, que se agrava, ele não foi curado fisicamente, mas ele faleceu no Senhor. É uma interrogação, que eu também tenho, irmãos, mas que eu procuro entender isso à luz da palavra de Deus. Então, o sofrimento que eventualmente você passa, as lutas que você tem, as tuas ambiguidades, as tuas contradições, é importante você entender como encará-las, queridos, porque senão nós entramos numa perspectiva que o mundo tem a respeito disso, e que infelizmente, até mesmo alguns crentes, trabalhados por algumas lideranças, que ensinam que o crente não sofre de forma alguma, e se sofre é porque ele está em pecado, ou se sofre é porque tem algo errado na sua vida. Queridos, a gente não pode entrar nessa esparrela, nessa armadilha aí, queridos, de pensar dessa maneira, porque é exatamente isso que as pessoas entendem. É assim que as pessoas do mundo, ou seja, desse sistema, compreendem as coisas, não é? Então, a gente quer conforto, a gente quer saúde, a gente quer felicidade. Muitos pagam. Esse camarada, esse irmão em Cristo, ele ganhava muito dinheiro por conta exatamente desse tipo de promessa de melhora de vida, de felicidade, né? E as pessoas acabam tomando um tempo precioso das suas vidas, queridos, para atingir esse conforto. E ainda assim, queridos, essas mesmas pessoas continuam afirmando que essa luta pelo fim do sofrimento, pelo fim da dor, queridos, é algo que traz insatisfação constante. Por quê? Porque esse sofrimento, volta e meia, ele acontece de novo na vida das pessoas. E aí, buscando de novo, em lugares errados, com pessoas erradas, da maneira errada, e não entendem exatamente o que a vida nos propõe. Então é importante, quando nós temos a palavra de Deus diante de nós, queridos, que a gente entenda que a felicidade, diga comigo, felicidade, é um subproduto do contentamento. Vou repetir. Felicidade é um subproduto do contentamento. Olha aqui. Se liga. Felicidade é um estado, irmãos, que a gente quer permanecer nele o tempo todo, sim ou não? Mas a gente nunca pensa em viver contente. E o contentamento, quando eu digo que ele é um subproduto, ou seja, o contentamento, a felicidade é uma decorrência
ela é uma consequência secundária de um estado que tem que ser permanente, que é um estado de contentamento. E aí, como subproduto, como consequência, como decorrência secundária desse contentamento, nós podemos dizer que a gente alcança a felicidade, que não é constante. Esses picos de felicidade a gente tem em alguns momentos, mas o contentamento ele deve ser permanente. Amém, amados? O apóstolo Paulo é claro quando ele diz, que tendo que vestir e o que comer, estejais contentes, ou estejais satisfeitos. Outra expressão. Satisfação, queridos, eu tenho dito isso para os irmãos, fazendo aqui um paralelo, né? É quando você pega uma refeição que você acha muito gostosa, você come ela e você se sente satisfeito. Alguns estão satisfeitos, mas continuam comendo. Você sabe disso, não é verdade? Mas na verdade a satisfação ele alcançou muito antes. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não pode comer mais depois. O apóstolo Paulo não está dizendo que você não pode ter mais do que o vestir e o que comer. Mas ele está dizendo que o vestir e comer deveriam ser razões para a gente se encontrar satisfeito, que a gente está contente. Amém, amados? Esse é o segredo. E na medida que a gente tem um estado permanente de contentamento, independentemente das situações que estejamos vivendo, queridos, a gente pode encontrar razão para vivermos contente, aí sim, isso vai gerar felicidade, isso vai gerar uma alegria verdadeira em nós. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém, amados? Então isso significa que é possível, irmãos, ter uma vida feliz, mesmo em meio às lutas que a gente tem. Vocês acham que Paulo, quando escreve esse texto inicial, ele não sabia do que estava dizendo? Quando ele foi chamado por Deus, ali na estrada de Damasco, ele conta esse testemunho pelo menos 3 vezes, em Atos dos Apóstolos, está ali relatado, para vários destinatários ali, ele fala a respeito da sua experiência. Perdão. Ele não esquece em momento nenhum de dizer que o Senhor apareceu a ele, quando disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele chama o apóstolo Paulo, mas ele diz, me importa que você leve esse evangelho, estou aqui fazendo uma versão mais simplificada, que leve esse evangelho aos gentios, não sem com muito sofrimento. O apóstolo Paulo, quando ele é chamado, lá atrás no chamado dele, o Senhor Jesus já anuncia para ele o que ele deveria sofrer por amor do evangelho. Então veja, o apóstolo Paulo, que tinha uma trajetória, você conhece bem, né, sabe disso, uma trajetória de um mestre da lei, né, criado ali aos pés, né, dos maiores rabinos da época, tinha uma cultura, né, muito vasta, era um acadêmico, um sujeito extremamente inteligente, articulado e tal. O Senhor Jesus o tira desse status e coloca num outro status agora, né, de apóstolo dos gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos, ainda jovem, viu ali o martírio de Estevão, está relatado lá em Atos capítulo 7. Um sujeito que tinha toda uma carreira brilhante e de sucesso pela frente, é chamado por Jesus para sofrer por amor do evangelho. Então, resta aquela grande questão que virou um hit nos nossos dias. Como é que pode, como é que é possível um Deus que ama e permite o sofrimento? Como é possível um Deus amoroso e que permite que as pessoas sofram tanto? Ou pior ainda, como é possível um Deus amoroso, não é, e que permite que pessoas se percam eternamente? Porque mais do que falar do céu, Jesus falou do inferno. Jesus falou do perigo iminente de uma perdição, não apenas no tempo presente, mas eterna. Apesar de até mesmo alguns pastores, hoje em dia, terem afastado da sua pregação essa perspectiva de uma eternidade sem Deus. Isso é uma realidade na palavra, queridos, inquestionável. Não é uma questão de interpretação. Não é uma questão de interpretação.
Marcos capítulo 16, o último verso diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, queridos, não existe uma outra forma do homem se reconciliar com Deus, a não ser pelo nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Por isso que a gente prega, por isso que a gente avança, por isso que a gente anuncia, por isso que a gente dá o testemunho. Testemunho significa que a gente fala daquilo que aconteceu conosco, para os outros também poderem experimentar isso, pela fé, debaixo da graça de Deus, queridos. Mas esses questionamentos, por que um Deus que ama e permite o sofrimento, permite a perdição eterna? Porque aí a gente dá aquela resposta que todo crente sabe dar. Sim, Deus ama e entregou o seu próprio filho para morrer por quem não presta. Eu não prestava. E Deus morreu para que eu alcançasse salvação eterna. Por amor da sua criatura, queridos. Mas esse Deus que ama é um Deus também justo. Porque amor e justiça são atributos de Deus. Atributos visíveis, justiça, que se apresenta na prática, e amor, atributos invisíveis, vamos dizer assim. Dizem respeito à sua essência, não é? E justiça são aquilo que a gente chama de atributos morais na teologia, aquilo que se manifesta, aquilo que é invisível, que é visível, não é? Então falamos de amor com base na onipotência de Deus, na imutabilidade de Deus, que gera justiça, queridos. E esses atributos morais, esses atributos visíveis, não é? Eles se manifestam. Então não há como dissociar uma coisa da outra. Um Deus que ama profundamente, mas um Deus que há de julgar vivos e mortos. E a régua pela qual o Senhor, Deus e Pai, irá julgar vivos e mortos no juízo do trono branco, irmãos, quando aqueles saírem da sua ressurreição da carne, estiverem perante o Senhor, que eles vai ser justamente se estão debaixo do sangue precioso de Jesus ou se não estão. Se tem justificação em Cristo Jesus ou se não tem. Isso é o que a palavra de Deus prega. Isso é o que nós cristãos cremos. Não cremos por doutrina, cremos porque experimentamos isso. O apóstolo Paulo depois escreve em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 6, né? Não folga com a injustiça. O amor não folga com a injustiça. Repito, o amor não folga com a injustiça. Não é aquele amor que passa a mão, não é o amor que passa pano, queridos. Eu sempre repito esse verso. Tiago diz na sua carta que a sabedoria de Deus primeiramente é santa, depois pacífica. Preste atenção nisso. Não há como você querer ter paz genuína se não houver santidade antes. A gente pode tentar politicamente, a gente pode tentar até dar um jeitinho aqui para poder pôr panos quentes nas coisas, mas a coisa nunca vai estar resolvida de fato. Precisa encarar, precisa estar junto, precisa olhar olho no olho, precisa resolver a situação, ou dentro da gente, ou com outras pessoas com quem nos relacionamos. A sabedoria de Deus primeiramente é santa, depois ela é pacífica. Precisa haver santidade primeiro para depois haver pacificação real. Então essa questão é que as pessoas de fato acabam não entendendo. Então é absolutamente essencial, irmãos, compreender que tudo isso passa sobre a perspectiva de Deus e não a nossa, queridos. E isso está revelado nessa palavra. Veja lá, o apóstolo Paulo diz novamente aos Romanos capítulo 8, esse verso tão importante da palavra de Deus, né? 8 e 9. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Um grande teólogo chamado John Stott, todos vocês devem conhecer, ele menciona esse texto relacionando o corpo, do grego soma, né, com a natureza decaída, do grego sarx. Né? Então ele diz, essa natureza afeta não apenas o nosso corpo físico, mas a nossa natureza mais profunda, né? Geme e suporta angústias até agora. Por quê? Por conta do nosso pecado, queridos.
É uma evidência isso que a gente não pode negar. E veja que o apóstolo Paulo, em contraposição, diz isso aí, capítulo 7 de Romanos, os versos 17 e 20. Preste atenção. Romanos 7, 17 primeiro. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o conflito, olha aqui. Olha o conflito. Então, aquela luta que você e eu temos, o apóstolo Paulo tinha, ele procurava entender isso. Quer dizer, algo que milita contra o meu desejo de fazer aquilo que é certo, que é o pecado que habita em mim. Ou seja, é uma luta entre a natureza do velho homem e a nova natureza. Essa luta vai permanecer, irmão, não quero te desanimar, apesar de muita gente pregar o contrário. Essa luta vai permanecer até o dia de Cristo Jesus. Amém, amado? Até o dia que você for arrebatado, até o dia da falência do teu corpo físico, quando você for se encontrar com o Senhor, essa luta vai haver. Né? A questão que o apóstolo Paulo coloca, e você vai entender daqui a pouquinho, mas antes eu quero ler o verso 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Preste atenção como isso é grave. Ele está dizendo, há uma luta dentro de mim, primeiro. Segundo que ele diz, quando eu faço esse tipo de coisa, o que eu não quero, na verdade, não sou eu quem faz, ou seja, não é o meu homem espiritual que faz isso, mas sim essa força do pecado que habita em mim. Só que ele acaba de falar isso, entra o capítulo 8 e veja o que ele diz nos versos 1 e 2. Vamos lá. 8, 1 e 2. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? Veja só. Paulo, na verdade, expressa também um pouco a sabedoria judaica, né? De opostos, né? Coloca um oposto, depois coloca uma contraposição. Veja que ele está falando a respeito da natureza decaída, natureza pecaminosa, que milita contra a natureza espiritual, essa luta constante. E ele diz, quando eu faço alguma coisa errada, não é porque eu quero fazer, mas é porque é uma força que milita contra o meu desejo. Mas, ele diz, aquele que está em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, o poder dominante do pecado e da morte já não tem mais força contra a lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Entendam isso? Entendem isso? Então é nessa perspectiva, queridos, que a gente tem que viver. E quando o sofrimento passa a ser uma realidade na nossa vida, nós temos que entender que é uma militância, sabe, dessa dimensão trevosa da nossa vida, né, do velho homem, que eles querendo novamente exercer poder dominante sobre nós, mas eles, nós temos um recurso, nós temos o Espírito Santo de Deus, a lei do Espírito da vida, que me livrou da lei do pecado e da morte. Dê glória a Deus, queridos, porque é isso que dá. Então isso significa, queridos, que nós vamos até mesmo nos admirar ao saber que há ocasiões, queridos, que apesar de ser possível, completamente possível, nós sermos felizes, mesmo em meio a tudo isso, queridos, mas a gente vai se admirar algumas vezes de entender que a dor não apenas faz parte da vida, isso é óbvio para você e para mim, embora alguns queiram negar isso, mas também há ocasiões em que a dor, preste atenção, o sofrimento e a tribulação fazem parte do plano soberano de Deus para a nossa vida, para nos preparar como servos úteis. E aí não é todo mundo que encara essa daí. Que é uma estação, para usar uma expressão que eu preguei recentemente, em que não apenas é o imponderável da vida, ou seja, vai acontecer você querendo ou não, tendo trabalhado para isso ou não, sendo merecedor disso ou não, é o imponderável da vida, mas que algumas vezes essa dor, o sofrimento, a angústia, fazem parte de um plano soberano de Deus para poder te preparar como servo útil para Ele. Ora, por que Deus chamaria Paulo para sofrer? Com toda a carga que ele tinha de vida,
e que de fato acabou sendo muito importante na ministração do Evangelho aos gentios, para trazer o Evangelho para aqueles que não faziam parte daquele núcleo inicial de judeus convertidos ao Evangelho. Por que ele chama Paulo para o sofrimento, queridos? Essa é a grande questão, não é? Então, tem ocasiões, e que repito, que a dor e o sofrimento fazem parte da vida, mas por um lado, tem pessoas que aprenderam a conviver com isso e se conformar com isso. Recentemente tivemos uma pessoa que a gente lidou muito, né, daqui da nossa comunidade, de outra comunidade nossa também, que dizia, olha, eu tenho essa doença e ganhei essa doença, mas eu não oro porque eu tenho certeza que isso é vontade de Deus, que eu tenho essa doença e que Ele é soberano, então se Ele quiser tirar, tira, se Ele não quiser tirar, não tira. Ela não orava, ela não clamava, ela não jejuava por isso, não cria efetivamente que Deus pudesse colocar a mão sobre aquilo e poder trazer alívio para ela. Isso é um extremo. E há muitos, queridos, que creem numa soberania de Deus, em que não há nenhuma intervenção da nossa parte, no sentido de mover o braço de Deus, sabe? De clamar ao Senhor para que Ele responda. Queridos, eu não encontro na Bíblia nenhum milagre, absolutamente nenhum, em que não houve exercício de fé, para que o milagre pudesse suceder. Aí você diz, não, mas tem aquele lá em que a viúva estão carregando o caixão de um pequeno. Ninguém estava exercendo fé, Jesus estava exercendo fé ali. Jesus estava exercendo fé, naquele momento em que não havia exercício de fé. Entenda isso. Deus pode fazer qualquer coisa, sem a presença do homem, e Ele continua fazendo. Agora, Ele nos convida, queridos, não apenas a recebermos o resultado do exercício da fé, mas para que a gente faça parte desse processo. Porque ser mais que vencedor, anote isso, ser mais do que vencedor, não é simplesmente alcançar a bênção, ter uma vitória. É alcançar a bênção, ter uma vitória e sair transformado dessa experiência. Que Deus pode fazer. Mas será que Ele só quer fazer? Será que Jesus, quando Ele repreendia aqueles que o procuravam, só porque precisavam comer e precisavam ser curados, Ele exerceu um discurso duro até para poder regular sua popularidade? Quando os discípulos disseram, palavra dura, Senhor, acha difícil essa minha palavra? Vai junto com eles então. Jesus regulava isso, queridos, para que eles entendessem, amados, queridos, que Ele quer abençoar. Jesus nunca disse, quero te abençoar e não posso. Jesus nunca disse, posso te abençoar, mas não quero. Nunca disse isso. Ele sempre abençoou aqueles que o procuraram. Mas interessava a Ele os motivos mais profundos, pelos quais eles o procuravam, e que eles pudessem realmente ter uma transformação de vida. Como é que Ele pode dizer em nome de Deus para curar esse homem? Não é? Que poder que Ele tem para falar esse tipo de coisa? Não é? Mas Ele dizia, olha, é para perdão dos pecados que eu faço isso. Ou seja, quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse era o questionamento. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Ou seja, Ele perdoava pecados que eram prioridade dele, mas Ele também curava aqueles que eram necessitados. Amém, amados? Então, Deus quer dar libertação da dor, da doença, do sofrimento, sem sombra de dúvida. Então essa galera que pensa, não tenho participação nenhuma, não tenho que orar, é vontade de Deus, não posso fazer, e se conformam com esse tipo de coisa. Eu não sou inconformado com as minhas dores, com os meus sofrimentos, mas eu boto o joelho no chão, eu oro, queridos, como orei essa madrugada, né? Então, se Deus quiser operar, se Deus quiser fazer a obra, queridos, na sua soberana vontade, não vai faltar da minha parte fé para que Ele possa mover a sua mão. Amém, amados? Eu tenho certeza da distância que existe entre eu e Deus. Tenho certeza, convicção disso. De quem eu sou, do meu tamanho e do tamanho, se é que Ele tem tamanho, do tamanho de Deus. Eu não tenho dúvida disso, mas Ele pede. Buscai
achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Ele pede que a gente faça isso, queridos. Então, eu não sou besta, não é? De ter um desejo de ter alívio, de ter a minha dor estancada, o meu sofrimento cessado, porque eu deixo de orar. Porque deixar de orar é pecado. Quem não ora, peca, queridos. Agora, nós estamos sujeitos à sua soberana vontade? Claro que estamos. Então, o que adianta orar? Meu irmão, o que adianta orar? Busca no secreto que você vai entender o que adianta orar. Mais do que o resultado em si, você vai estar próximo dele. Você vai ter intimidade com ele. Você vai ter revelação das coisas que ele só revela para os seus íntimos. Paulo entendeu isso, queridos. E por um lado, se tem aqueles conformados que fazem nada, por outro lado, tem aqueles que atribuem tudo à presença do diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. O diabo é safado, o diabo é maligno, o diabo é maldito para todos sempre. Irmãos, mas entenda, não adianta a gente querer fugir dessas situações dolorosas da vida, atribuindo ao diabo tudo o que acontece, porque há várias fontes diferentes do nosso sofrimento. Então é preciso discernir, irmão. Preciso discernir. Eu não estou dizendo com isso que Deus apenas permite, mas que Ele pode ter em Deus, muitas vezes, a origem do próprio sofrimento. Ou seja, Deus, às vezes, nos faz passar por isso. Eu costumo dizer que Ele nos coloca numa panela de pressão, fecha a tampa, coloca no fogo e deixa a gente bufando lá dentro. Para que a gente passe por esse processo. Mas nesse processo eu faço duas perguntas para você. Você crê que a vontade de Deus é boa para com a tua vida? Sim ou não? Amém. Verdadeiramente? Verdadeiramente você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Porque isso é fundamental, irmãos. Peça que o Espírito sonde teu coração, traga à tona as reais convicções que você tem a respeito dele. A vontade dele é boa para comigo? Eu estou resistindo àquela dúvida de Eva e de Adão, que por sugestão maligna, fizeram o ser humano duvidar de Deus, de que Ele teria algo para eles, que Ele queria só para Ele e não para os homens. Porque quando comeres esse fruto, sereis igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Então ele infundiu, a serpente infundiu no homem aquela dúvida de Deus. Uma dúvida, irmãos, que eu não tenho dúvida de que ela existe no coração de muitos hoje. Eu sei porque conversando com as pessoas, hoje também não foi diferente, tomadas por um sentimento de que Deus é bom, Ele tem coisas boas, mas não é para mim. Eu não sou essa pessoa. Então esse hit, né, de um Deus que ama e que permite sofrimento, continua. Então é importante, irmãos, é essencial a gente compreender tudo isso sobre a perspectiva de Deus, repito, e não nossa. E não é, irmãos, sabe, a vida do crente não é manter um sorriso plastificado, entendeu? Sabe? Eu vou sair por aí porque eu sou crente, então eu tenho que sorrir, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre contente. Não, não é isso, irmãos. Que bobagem isso. Também não é, essa eu esqueci de fazer, não é? Não é para você viver assim também, né? Evidente. Mas é entender como Paulo entendeu. E é isso que a gente está se propondo aqui no dia de hoje. É um viver honesto, é um viver consciente, é um contentamento, apesar dos pesares, que vai, repito, ter como subproduto a nossa felicidade. Então não é necessário colar um sorriso no rosto. Quem disse isso é o Gonzaguinha, né? Numa das suas canções maravilhosas, sai por aí com um sorriso colado no rosto. Isso aqui no grego
é persona. É a máscara. O grego não encara a máscara como a gente encara hoje, o cara é mascarado. Não, eles entendem que é algo que a gente coloca, que a gente se dispõe, persona, que tem a ver com personalidade, né? Então, por isso que no teatro grego tem aquele sorriso, a comédia e o drama, né? Porque é uma persona, é aquilo que você coloca para você, né? É claro que nós não estamos no contexto da cultura grega, estamos no contexto da cultura bíblica, não é? Mas não é exatamente colar esse sorriso. É que o Evangelho do Senhor Jesus propõe é preparar você para que a vida irá colocar no teu caminho. Amém? O Evangelho prepara a gente para o imponderável da vida, prepara a gente para aquilo que Deus muitas vezes vai permitir que a gente passe. E eu repito, eu gostaria que você guardasse isso, para trazer amadurecimento para você, para preparar você para ser um servo útil, não apenas nos bons momentos, mas sobretudo nesses momentos ruins. A gente tem o exemplo, repito, de Saulo de Tarso, né? Então Deus desnuda a alma do apóstolo Paulo, como a gente conhece hoje, e põe tudo à tona, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, os versos 3 e 4, nós temos um pouco da autobiografia dele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Verso 3, é Ele quem nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Você entendeu? Como é que você vai ter identidade com alguém que sofre se você também não passou por isso? Olha aqui, eu repito isso e não canso. Jesus é o ferido que cura. Vamos repetir isso? Ele está lá à direita de Deus Pai, irmãos, com os cravos nas mãos e nos pés. Isso nós encontramos lá no Antigo Testamento, o anjo do Senhor fazendo uma defesa do servo do Senhor. Mas Jesus está lá à direita de Deus Pai. Em Atos diz que ele está em pé, em Apocalipse diz que ele está sentado, não importa, ele está à direita de Deus Pai. E quando qualquer acusação vem contra a tua vida, Jesus ao lado do Pai, vou dizer assim, ele diz: Pai, está aqui minhas marcas, eu morri por ele está debaixo do meu sangue, e você tem os teus pecados perdoados por Jesus, apesar de acusado pelo inimigo, dedo sujo de Satanás na tua vida. Então, meu amado, entenda, não é possível você ter identidade como servo de Deus, com quem sofre, se você mesmo não tiver experimentado o que é o sofrimento. Por isso que Ele nos permite isso. Então, esse entendimento, ele é absolutamente fundamental, queridos. Ele nos capacita, então, a consolar a outros. Eu sempre cito esse exemplo, que a Anne e eu perdemos um bebê entre o Nicolas e o Petrus, com 6 meses e meio. Uma passagem dramática na nossa vida, muito dolorida, não é? Mas sabe, irmãos, uma das coisas que mais nos impressionou, sabe, que mais trouxe consolação para a gente, é mulheres aqui da igreja, que haviam passado pelo mesmo trauma, consolando a mim, consolando especialmente a minha esposa. Foi lindo de ver aquilo. Foi lindo. Ao mesmo tempo que a gente teve a consciência, né, ali de que a mão de Deus estava naquela questão toda, né? O bebê nasceu com um problema grave, né? E aprove a Deus, na sua soberana vontade, que nós não vivêssemos com aquele problema a vida inteira, né? Mas isso aconteceu. Então, a gente tinha essa consciência, a mão de Deus, o poder de Deus se manifestou ali da forma como Deus quis, né? E eu espero na eternidade conhecer o meu terceiro filho, né? Não só estar junto com Pedro e com Nicolas, com as minhas noras e os meus netos e a minha família, mas também com esse terceiro filho que eu quero conhecer ali na eternidade. Mas, queridos, a solidariedade das irmãs, de maneira especial, foi algo realmente que consolou o nosso coração. Na vida prática, quantos estão entendendo isso aqui? Em nome de Jesus. É para isso que a gente
também que a gente sofre, queridos. Os versos 8, vamos ler, desse mesmo capítulo. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Preste atenção agora, foi algo acima das nossas forças. Repita isso, meu irmão. E veja, a ponto de perdermos a esperança da nossa própria vida. Paulo, irmãos, chegou ao ponto de desesperar da vida. E aí ele diz no verso 9, presta atenção. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha lá, se liga, vamos ler. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, quer escrever um bom livro? Escreva um livro com o título Teologia da Dor. Não sei se vai ser um best-seller, porque 7 passos para o sucesso, 5 passos para a glória, né? Esse aí vende pra caramba, né? Escreve um livro, Teologia da Dor, vamos ver quantos exemplares você vende. Essa é a teologia da dor. Então, primeira coisa, queridos, é que isso ocorre, dor e sofrimento acontece, para que você se compadeça também de quem porque você foi consolado por Deus, e você pode consolar a outros. Como eu fiz essa madrugada, não é porque eu sou demais, não. É porque eu já fui muito consolado, inclusive na madrugada. Quando estava passando por situações difíceis, sem sono, sem dormir, sem nada, né? Em segundo lugar, chega ao ponto do desespero para você esgotar os teus limites. Para a terra acabar e você ter que começar dali para frente a andar sobre as águas. Porque a gente não anda por vista, a gente anda por fé. Você entende isso? O apóstolo Paulo está dando a experiência dele, que a gente teologiza aqui, né? E que a gente traz como ensinamento para a nossa vida. Portanto, alguém, queridos, que não confia em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos, não é alguém que se vangloria da sua resistência. Não é alguém que se vangloria da sua coragem, da sua energia, da sua estabilidade emocional. Certamente o apóstolo Paulo tinha resistência, tinha coragem, tinha energia, tinha estabilidade emocional. Mas o problema dele era tão grave que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas aí ele entende, é exatamente isso. Não é em mim mesmo, é no Deus que eu confio. É nesse estado de fraqueza, queridos, entenda, por favor, eu sei que você é maduro, compreende o que eu estou dizendo. Não é aquela fraqueza da pessoa que não se dispõe a nada, que diz eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, não é para mim, não é nada disso, aquele extremo, lembra que eu falei? Aquele extremo, não é isso, não é essa fraqueza, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 30, ele diz, se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Vejam só. Sabe, queridos, quando você não crê em Jesus, aí você vem numa igreja, aí você recebe uma palavra, vem um apelo, entrega a sua vida a Jesus, aí vem a malignidade soprar no teu ouvido. Para com esse negócio, rapaz. Isso aí é para gente fraca. Não se rende nada disso. Que é isso, cara? Você é fraco assim? Você não tem capacidade de resistir? Você não tem como encarar esse problema e tal? Aí você consegue superar isso, você vem à frente, você se ajoelha, se entrega a vida a Jesus, né? Aí sabe o que o inimigo passa a dizer? Então tá certo, mas fica aí, tu não é nada, hein? Olha os outros são muito melhores que você. Você não serve para nada, viu? Que ele muda o discurso muito rapidamente. E a gente embarca nessa, sabe, queridos? Não é disso, não é dessa fraqueza que o apóstolo Paulo está dizendo, que eu vou me gloriar na minha fraqueza. Esse testemunho, queridos, não está na moda. Esse testemunho não enche igreja. Não tem amargura de Paulo, não tem acusação de Paulo, não tem decepção de Paulo com Deus, nada disso. Não tem aquela resignação,
apática, ó Deus, ó vida, ó azar, né? O que Paulo está fazendo aqui é consciência de sua autoridade em Cristo Jesus, em meio ao grupo mais interessado nas aparências externas do que na sua experiência pessoal com Deus. Por isso que tanto crente faz bravata, né? Que nem Pedro. De maneira nenhuma vou permitir isso, eu vou determinar, eu vou falar, eu vou e arrebento. Bravata, queridos. Bravata. Pedro. Satanás pediu a tua vida para peneirar, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Crente não faz bravata, queridos. Crente tem consciência da sua autoridade em Cristo Jesus. Amém, amados? E Paulo revela as suas experiências, então. Versos 1 a 4 do capítulo 12, na 2 aos Coríntios. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente. Olha lá. O cara sai falando, eu me glorio na minha fraqueza. Ele está falando com o pessoal que está olhando para ele e fala, que Zé Mané, né? Assim como pode falar isso para você em alguns momentos. Aí ele muda o discurso, ele diz, mas se fosse necessário eu me gloriar, ainda que isso não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Olha aí, amados. O apóstolo Paulo está falando aqui, olhe para mim, está falando de si mesmo, de si mesmo. Quando eu falo que o crente verdadeiro ele tem autoridade em Cristo Jesus para dizer, eu me glorio na minha fraqueza, eu quero perguntar para você aqui essa manhã, o que você tem a dizer de você mesmo? Diante de uma situação dessa, o que você teria para falar sobre você mesmo? O apóstolo Paulo, em segundo lugar, ele cita localização, ele cita orientação. Ele sabe bem o que aconteceu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele tem uma convicção absoluta da sua experiência. Você tem convicção absoluta da sua experiência com Cristo Jesus, amados? Porque é isso que nessa hora importa verdadeiramente. Ele fala de uma experiência súbita. Ele foi ao terceiro céu, arrebatado. Quantos são arrebatados hoje? Filipe pregou ao eunuco, lembra disso? No meio do caminho, para a carruagem, coloca o camarada dentro, não sabemos o que acontece entre o que aquele eunuco, quando ele sobe na carruagem, quando ele vai batizar aquele eunuco, o que aconteceu. Mas de fato é que depois que ele batiza, ele é arrebatado novamente daquele lugar. Olha que louco. E diz Paulo que ele ouviu e viu o inefável, aquilo que é inexprimível. Ele só recebeu aquilo, foi fortalecido por essa mensagem. Eu pergunto, qual seria a reação humana diante disso, queridos? Orgulho, presunção? O apóstolo Paulo, eu não me orgulho nisso. Eu teria muito que me orgulhar. Mas não é nisso que eu me orgulho na minha fraqueza. Eu não sou presunçoso, eu me orgulho na minha fraqueza. A reação de Paulo está lá no versículo 7, do capítulo 12. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Quem colocou espinho foi Deus, irmãos. Mensageiro de Satanás. Paulo tinha essa luta. Mas ele reconhece que esse espinho na carne é o que de fato levava ele a não se orgulhar na grandeza das revelações que ele tinha da parte do Senhor. Meu irmão, quando eu estiver com Deus um dia, pergunta por que disso, porque eu também vou perguntar. Fato é que, objetivamente, isso daí era o poder moderador, controlador na vida do apóstolo Paulo. A palavra no grego, espinho, escolopes, ou seja, é uma estaca aguçada.
uma estaca aguçada, que eu gostaria de chamar aqui, irmãos, de memorial da realidade. Esse espinho na carne que eu e você temos, que todos nós temos, é um memorial da realidade. A vida é assim. E isso não deve me fazer crer que eu não posso orar, que não haja intervenção de Deus porque há, e nem de atribuir tudo, exclusivamente tudo, a Satanás. Mas de entender como lidar com essas questões da vida. E o apóstolo Paulo diz que pediu 3 vezes, ele diz no texto, a remoção do alívio. Algumas pessoas ficam, quantas vezes me perguntaram, que espinho da carne era esse? Hein, pastor? O que você acha que era o espinho da carne de Paulo? Eu falei, meu irmão, a Bíblia não diz, sei lá, eu tenho algumas teorias, mas isso é o mais importante, irmãos, não é saber o que é o espinho da carne. O mais importante é saber o que Deus respondeu. A minha graça te basta. Isso é importante. Isso é importante. É espinho, quando não é espinho, sabe? Está lá em versículo de número 9, né? Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, diz Paulo agora, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aplauda o nome de Jesus, amado. Faça isso. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, Graça e Coragem entre Espinhos. Vamos repetir? Graça e coragem entre espinhos. É assim, irmãos. É assim. É uma graça sempre maior do que a sua coragem. Legal que você tenha coragem. É uma graça sempre maior do que a sua resistência. Legal que você tenha resistência. É uma graça sempre maior do que a tua própria resiliência. Por mais resiliente que você seja, isso é legal. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza não tem nada a ver com covardia. Por favor. É como nós nos apresentamos de Deus, como nós nos conhecemos. E o contentamento não tem nada a ver com falta de ousadia. Você está entendendo? Fraqueza não tem nada a ver com covardia. E contentamento não tem nada a ver com falta de ousadia. Ah, eu estou contente, tudo bem, não preciso de mais nada. Tem nada a ver. Você pode ser muito ousado e mesmo assim você viver contente na sua vida. Amém, queridos? Portanto, para de procurar culpados. Olha aqui. O outro. Vamos construir uns espantalhos na nossa vida. Diga, show tristeza. Espanta a tristeza, em nome de Jesus. Importante é que a gente descubra esse contentamento na graça de Deus. Como subproduto disso, a felicidade vai vir, irmãos. Amém? Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos, por favor. Dizer umas coisas finais aqui para você. Em primeiro lugar, sofrimento não é coisa nova. Feche teus olhos, por favor. Preste atenção. Sofrimento não é coisa nova. O chamado essa manhã é para que você compreenda a sua dor. Feche teus olhos. Sofrimento não é coisa nova. É para que você compreenda a sua dor. Definitivamente abandone a ideia do conforto permanente. Isso não vai acontecer. Reivindique a graça de Deus para a sua vida. Cultive a coragem. E você vai viver essa verdadeira felicidade. Essa verdadeira vida abundante que Jesus tem prometido para cada um de nós. Amém, amados? Pai bendito, te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Deus, que nos ajuda a equilibrar o nosso desejo humano de alegria, de conforto, de felicidade, com a realidade da vida, baseado naquilo que a tua palavra nos afirma, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, por essa manhã, pela companhia dos meus irmãos aqui, Pai. E sobretudo oro novamente por aqueles que
estão vivendo esse momento de dor, de angústia, de ansiedade na sua vida, Pai amado. Jesus, Tu estás aqui nesse lugar, na presença do Teu Santo Espírito, passeando aqui entre nós, buscando adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, e nós trazemos a nossa dor diante do Senhor. Colocamos a nossa ansiedade aos Teus pés, porque temos a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Eu Te louvo por isso, Pai. Te peço agora que Teu Santo Espírito esteja trazendo consolação aos corações que sofrem aqui, Pai. Aqueles que estão sem esperança. Talvez alguém que desesperou da própria vida, como o apóstolo Paulo. Como alguém que não vê mais nenhum recurso. Eu Te louvo a Deus por isso, Pai. Te louvo, Deus, por isso. Porque sei, meu Pai, que é nesse momento que a fé poderá ser exercida numa dimensão ainda mais profunda. Sei que é nesse momento, Senhor, em que a fé vai poder ser exercida para poder vencer o mundo. Porque essa é a fé que vence o mundo, Senhor. Eu Te agradeço por esse momento, por essa manhã, pela Tua palavra. E eu faço em nome do nosso Salvador bendito, que nos ama, que é Deus justo, ó Deus, mas que deu a Sua própria vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu Te agradeço, Senhor, em Teu santo nome, Pai. Amém, Deus. Continua com os teus olhos fechados.